Akira, nós dois e a Akira. Boa noite, queridos irmãos. Que bom estarmos aqui juntos, aos vossos corações. E nós aqui presente, o nosso diretor aqui de som e imagem, o Akira, o Renato, o nosso comentarista aqui oficial. Estamos todos muito alegres de poder juntar os nossos corações, uns aos outros, imaginando-nos todos aqui reunidos nessa casa, abraçando-nos mutuamente a hora que aqui chegamos, como sempre, e formando este grande elo de amor, esse coração a pulsar. Vamos nos aproximando neste momento dos mentores desta casa, do nosso querido Chico, o homenageado deste dia, rogando a Mãe Santíssima que o proteja e que proteja todos nós, intuindo os nossos corações, pacificando para que a gente possa entender um pouquinho mais das lições do Mestre neste dia. E assim todos juntos, buscando Jesus, o seu sorriso meigo e doce, Senhor, possamos nos juntar a Ti e pedir-lhe que nos leve até o Pai. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. E assim o Evangelho desta noite, nós continuamos no capítulo 6, o Cristo Consolador, quando Jesus disse: Vinde a mim, todos os que andai em sofrimento, e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. E no item 8, o Espírito da Verdade, Jesus, nos traz: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos, que a suplicam. Seu poder cobre a terra, e por toda parte, ao lado de cada lágrima, põe um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um profundo ensinamento. A sabedoria humana reside nestas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender esta verdade, em vez de reclamar contra as dores, os sofrimentos morais, que são aqui na terra o vosso quinhão. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque eles resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará tranquilidade de espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma e o corpo já não sente desfalecimentos, porque o corpo sofre tanto mais quanto mais profundamente abalado estiver o espírito. Boa noite, amigos. Então, nessa lição maravilhosa que o Espírito da Verdade nos traz, e ele nos foca bastante nos falando do devotamento e da abnegação.
E o devotamento, pela explicação do dicionário, isso consiste na dedicação, na boa vontade, no desvelo, no empenho, no fervor. E a abnegação é o desprendimento, o altruísmo, a ação ou atitude de renunciar, e remete a uma forma de sacrifício como o ato de ignorar os seus próprios interesses em favor do outro. E hoje, muito especialmente, que é aniversário do tio Chico, nascido em 1910, lá em Pedro Leopoldo, faria 110 anos hoje, 110 anos que as garças pousaram lá naquele açude em Pedro Leopoldo, e ele é o nosso exemplo, né? O nosso exemplo de devotamento e de abnegação. E hoje nós vamos então falar um pouquinho, lembrar dele com muita saudade, né, Deise? Porque pela nossa gratidão tão imensa que temos por ele e pelo carinho tão especial que todos os espíritas dedicam a esse homem. Nós não vamos fazer aqui um endeusamento, uma ode à existência dele na Terra, na passagem dele pela Terra, porque até ele não se sente confortável com isso, né? Mas nós vamos pensar nele como um homem normal, como um médium fabuloso que era, não é? E um exemplo a ser seguido. Hoje, como é nosso estudo de mediunidade, eu gosto muito de falar do Chico Homem, mas falar mais alto, não é aquilo? Tá bom. Então, eu gosto muito de falar do Chico Homem, mas hoje, como com o nosso estudo de mediunidade, eu não posso deixar de falar do Chico Médium também, que não deixa de ser o Chico Homem, muito especial que ele foi. E ele muito dedicado, ele tinha um jeito muito bonachão de ser, e ele falava então do 1º de abril, e com referência ao aniversário dele, ele dizia assim: eu agradeço a minha mãe por ter me segurado mais um dia na sua barriga. Com o compromisso que eu tinha com o livro espírita, não ficaria bem chegar aqui no dia 1º de abril, pois não é esse o dia da mentira? Não tenho razão de agradecer a minha mãe? Então o Chico era muito dócil assim nas colocações dele, né? Então ele fazia assim essa explicação do dia da mentira, né? E graças a Deus ele falava que não nasceu no dia 1º, nasceu no dia 2. Mas uma das características para mim que é a principal do tio Chico é que ele era amigo, fiel e servidor de Jesus. Então ele se dirigia a esse mestre como nosso Senhor Jesus Cristo, e sempre com muito respeito, e se emocionava quando se ligava, porque quando a gente fala, a gente se liga naquilo que nós estamos falando. Então ele se emocionava de falar de Nosso Senhor. E é nessa condição que ele passou pela Terra, e é nessa condição que ele exerceu a mediunidade dele. Então, aqui na Terra, ele publicou mais de 50 milhões de livros, né? Foi o maior fenômeno editorial brasileiro. E 100% dos direitos autorais doados às casas de assistência, às casas de caridade, né? Ele jamais ficou com um tostão desses livros, né? E ele tinha praticamente todas as faculdades mediúnicas num grau muito elevado. Então ele fazia muitas curas, né? Às vezes a gente não ouve falar disso, trabalhou com materializações, a psicofonia, transportes, desdobramento, a vidência muito apurada. E o professor Herculano Pires dizia que ele era um ser interexistente, ou seja, ele vivia aqui na Terra encarnado e no espaço também, no plano dos espíritos, porque ele tinha aquela visão, ele acompanhava tudo que acontecia. Ele enxergava a alma da pessoa, ele enxergava o que né? Ele acompanhava pelo pensamento prodigioso que ele tinha, né? E essa capacidade dele tremenda. E ele então, quando ele escrevia aqueles romances, a gente fica pensando, né? Nossa, que coisa maravilhosa, porque a sintonia dele com Emmanuel
era tão grande que ele penetrava, na hora que estava escrevendo, ele penetrava na mente do Emmanuel e enxergava o que Emmanuel falava ali, estava descrevendo, né? Então, quando estava falando da Roma antiga, passeando e falando daquele casario, da colina, então ele entrava naquele pensamento e ia enxergando tudo aquilo ali. E a mão, mecanicamente, escrevendo exatamente as palavras, né, que Emmanuel não ditava para ele, né, mas comandava a mão dele, né, para escrever aqueles romances, né, exatamente com as mesmas palavras escolhidas por Emmanuel. Então a gente vê que maravilha. E ele ali, muito pobrezinho, ainda em Pedro Leopoldo, não se vangloriava disso, né? Ele compreendia, né? Ele tinha uma compreensão muito grande e se achava muito pequeno, né? Então até a morte dele, ele se sentia assim muito pequeno, muito... Quanto mais elevado é o espírito, mais ele sente que é menor, né? Que é pequeno. Então ele muitas vezes falava que ele era menor que uma grama, né? Numa cancha, um cisco, né? Francisco é muito, eu sou um cisco. Então ele brincava assim, mas ele tinha esse pensamento mesmo. Ele não aceitava os elogios, né? Ele ficava muito sem graça e desviava o assunto. Então, e ao mesmo tempo ele era uma alma muito delicada, né? Então o Chico, todos nós conhecemos, né? A lição que Emmanuel, logo que apareceu para ele ali, falou para ele que tinha 3 condições: disciplina, disciplina e disciplina. Disciplina. No entanto, ele nunca receitou isso para ninguém. Ele não falava para as pessoas isso, mas ele seguia à risca, né? E o que ele fazia muitas vezes? Ele contou esse caso muitas vezes, tanto é que é muito conhecido, né? E a gente vê muitos dos espíritos receitam isso para os outros. Mas o Chico nunca receitou isso para ninguém. Ele tinha isso para com ele mesmo e seguia, né, categoricamente isso. Muitas vezes, né, ele estava em casa e uma vez o doutor Dirceu, que é lá de Goiatuba, nosso benfeitor, né, e onde faz lá a essência da pomada, esses chás que nós usamos aqui na casa, e ele estava lá, almoçou com o tio Chico, e estava lá, então de repente, depois do almoço, ficou conversando um pouco. Eurípides, que cuidava muito do Chico, chegou para ele e falou assim: bom, doutor Dirceu, está na hora do Chico trabalhar, está na hora do senhor ir. E ele então falou assim: nossa senhora, então, ô tio Chico, o senhor está me mandando embora? Aí o Chico ficou muito sem graça, né? E aí ele falou assim: não é isso não, meu filho, eu preciso trabalhar, né? E aí o Dirceu falou para ele assim: ô tio Chico, o senhor não presta, viu? E ele riu, porque ninguém nunca tinha falado isso para ele, né? Riu bastante, mas Dirceu foi embora e o Chico foi trabalhar, né? Foi escrever, foi psicografar, né? Que ele fazia, ele tinha os horários dele, então isso denota a disciplina, né? Então, sem dúvida, o Eurípides ajudava muito ele nessas questões, né? Então, o Eurípides cuidava ali, muita gente tem alguma resistência com ele, mas o Eurípides foi muito bom para o Chico, sabe? E o Chico também, com toda a sua delicadeza, né? Então ele fazia muitas visitas no presídio. E no presídio ele visitava os presos e lá ele lia o Evangelho. Mas não comentava o Evangelho. E aí perguntaram para ele: por quê? Por que, Chico, você não comenta o Evangelho aqui dos presos? E ele respondia: a gente não pode revolver a lâmina na chaga do doente. Então, mas você não vê aqui, Chico, os malfeitores, espíritos ruins? Não, meu filho, o que eu vejo aqui são mães chorando, avós chorando, esposas, filhas chorando pela condição de que eles se encontram. Então a gente vê a delicadeza, a pureza de alma, né, dessa criatura. E ele tinha um grupo, ele trabalhou em alguns centros lá em Uberaba, mas no final, antes lá, ele criou o Grupo Espírita da Prece, na casinha que era dele, e lá era carinhosamente conhecida como Casa da Prece.
E de lá que veio a inspiração, então, do nome da nossa casa, né? Casa da Prece Chico Xavier. E lá, tudo simplicidade, né? Pintura branca nas paredes, piso vermelhão, as roseiras no jardim, e tudo muito simples. E quando alguém queria ir lá, ô Chico, vamos reformar, vamos pintar, vamos colocar um piso bacana aqui, né? E ele, não meu filho, não vamos fazer nada disso não. O pobre tem que entrar aqui, não pode ter vergonha. Então, ele tinha um pensamento, né, uma delicadeza muito grande com isso. E quando nós fizemos aqui, que nós conseguimos essa casa aqui, até contando um pouquinho, nós aproveitamos o piso que existia, remendamos um pouco e tal, e aí, na hora que ficou tudo meio remendado, eu olhei para esse piso e falei assim, puxa vida, esse piso está muito feio, né? E nos primeiros dias de atendimento, eu falei para o Dr. Hans, acho que nós vamos trocar esse piso, porque esse piso está muito feio, está muito remendado. E aí ele falou, não meu filho, não, o pobre tem que entrar aqui, não pode ter vergonha, pode entrar de sapato sujo, quem estiver com dor de barriga pode escapar dessa necessidade e não vai ter problema nenhum. Então, e é assim que era a ideologia do Chico, não é? E ele atendia a todos que iam ali na casinha dele, faziam aquelas filas imensas, e com muita atenção, com muito carinho, com um sorriso no rosto, e sem pressa de ir embora, ele atendia até o último que procurava ali. Então, até alta madrugada, estava ele lá, psicografava, fazia os trabalhos e atendia a cada um que ali chegava, até o último. Isso, então, é um exemplo para nós na Casa Espírita, né? Então, a gente vai e as pessoas querem ficar um pouco mais, querem conversar um pouquinho, às vezes querem conversar com algum dirigente ou com alguém que está ali. Então, é importante que a gente fique. É importante que todos nós, os frequentadores, e é onde a gente encontra uns com os outros, né? E a gente mata a saudade, onde a gente tem a nossa família, os nossos queridos, né? Então a gente, quem tem um pouquinho de tempo a mais, pode ficar, toma um café a mais, então isso é muito bom, né? E o Chico, então, como exemplo, né, de abnegação e devotamento, as pessoas exigiam dele muita paciência, né? E muita, assim, resignação no exercício da tarefa mediúnica dele. Então isso a gente fala porque muitos médiuns, né, eles pensam em desistir, né? Então às vezes está atarantado, ou estão perturbados, ou às vezes a gente não consegue lidar exatamente com aquela mediunidade, com aquele assédio das criaturas espirituais e que nos perturbam muitas vezes, que nos tiram do sério, que nos empurram na rua e às vezes a gente não consegue concentrar. E a gente pensa assim, puxa vida, o Chico era diferente, mas não era. O Chico passava por tudo isso que nós passamos, sabe? Então ele assim, os espíritos atormentavam muito, né? Os inimigos da doutrina, os que queriam perturbar, os que queriam passar, né? Então eles procuravam o Chico e ele conta que era como se fosse um pensamento sonorizado, né? Então os espíritos falando na mente dele, na cabeça dele, você imagina, ele com aquela audição tremenda, né? E os espíritos vinham e tumultuavam muito a vida dele. E Emmanuel falava para ele, não, tem que ter paciência, precisa ter paciência, vai conversando com eles, vai encaminhando. E ele então conversava com os espíritos e orientava. Só que, segundo ele, 80% aceitavam e iam embora, mas 20% dos renitentes continuavam ali a perturbar. Ia só com prece, né? E aí ele reclamava, né? Ou então falava com o Emmanuel e foi até no médico por conta disso, achando que poderia ser o problema da labirintite dele, né? Mas não era. Ele procurou o Dr. Hilton Rocha, que era o médico dele, o oftalmologista, lá em Belo Horizonte, e contou para ele isso e falou, Dr. Hilton, acho que é do meu problema na vista, e eu preciso trabalhar, e eu fico com essa questão aí, eu acho que meus olhos estão atrapalhando.
O senhor pode tirar os meus 2 glóbulos oculares para que eu possa trabalhar em paz. E o doutor Hildo falou, imagina, Chico, não é questão disso não, você tem que ter paciência, isso aí é outra coisa, não tem nada a ver com a sua vista. Então a gente vê a dedicação e o compromisso dele com o trabalho, né? Com o trabalho, com aquela disciplina que ele tinha de concluir, de fazer aquele trabalho ali. E ele então, com relação à mediunidade, ele tinha assim, o Chico sempre foi muito certinho, né? Muito correto assim, com as coisas dele, né? E ele falava muitas coisas, né? Que às vezes nem sempre aquilo que a pessoa gostaria de escutar, né? Então o rapaz chegou lá para o Chico e falou assim para ele, me disseram lá no centro que eu tenho mediunidade, eu queria saber como que eu faço para desenvolver a mediunidade. E o Chico então falou para o rapaz, vá e aprenda a fazer a caridade. Então, por que isso? Então, está aí a lição importantíssima para nós, porque o médium, não tem como nós trabalharmos desconectados da caridade, de fazer a caridade. E a gente aprende fazendo a caridade como? Né? Atendendo em todas as etapas, trabalhando, estudando. E é por isso que aqui na nossa casa a gente procura sempre no desenvolvimento da mediunidade estimular que as pessoas também se encaixem em algum grupo, em algum trabalho, e com isso nós vamos nos afinizando, né? Nós vamos tomando gosto e no contato com o pobre, com aquele necessitado, com aquele desassistido, né? Das questões das doenças físicas, aqueles que chegam perturbados, nós vamos desenvolvendo esse amor por eles, né? Esse amor cristão, que é para fazer a caridade, né? Exatamente de ajudar. Isso faz parte, porque depois a questão da mediunidade, ela vai sendo adestrada. Mas se nós não tivermos boas companhias espirituais, né? Que a gente adquire com os pensamentos bons, que a gente adquire no trabalho, isso aí é a garantia para um desenvolvimento fecundo e sadio da mediunidade, né? E do amor também, né? O desenvolvimento do amor. Sim. Paulo falava que a caridade era o amor em ação. Mesmo que a gente ainda não sentisse, ele já estava dentro de nós. Então qualquer um podia fazer, né? E o seu desenvolvimento quanto mais a gente faz, a gente vai ficando mais feliz em ver o outro feliz. Sim. Então aí é o amor que vai florescendo dentro de nós, né? E é uma coisa gostosa, né? E o Chico, então, ele lutou muito, com muita dificuldade, né? Assim, com os incrédulos, né? Especialmente com os jornalistas incrédulos, né? Porque o jornalista, ele já é impetuoso por natureza, né? Mas eles tinham muita, assim, incredulidade, eles tinham muita... Então tem muito caso, né, do Chico com os jornalistas, né? E eles faziam muitas perguntas, muitas vezes indiscretas, né? E às vezes o Chico tinha que, às vezes, se calar, mas respondia sempre com muito respeito, né? E uma vez o jornalista perguntou para ele, ô Chico, mas e por que você não se casou? Né? Então o Chico deu um sorriso, né? E respondeu para o jornalista, porque nessa vida Nosso Senhor permitiu que eu viesse para amar a humanidade toda. E eu ainda consegui ter muitos filhos. Os livros são meus filhos. Então ele tinha assim, um carinho muito grande, né, pelos livros e por todos aqueles que o ajudavam nas questões das editoras, nas questões de levar esses livros a lume, né, e daqueles que vendem também os livros, daqueles que organizam, né. Então ele tinha assim, muito cuidado com isso. E logo no início da nossa casa também, uma das orientações que nós tivemos foi vender os livros, todos os livros espíritas, pelo preço de custo, pelo preço da editora. Então, não é no livro que a gente vai ganhar R$2, R$3 para sustentar a casa. Outras coisas virão, mas se a tarefa da casa é desenvolver a doutrina espírita, é ajudar as pessoas, então o livro é uma forma de ajuda, é um benefício que tem, né, para as pessoas. Então, é por isso que a gente vende aqui.
o livro pelo Jesus preço de falou, custo. amai-vos e instruí-vos. Então, o conhecimento caminha junto com esse desenvolvimento do ser humano, do médium, né, em si. Sim, é isso mesmo. E o Chico, então, ele era muito espirituoso, né? Muito alegre, inteligentíssimo. Às vezes ele fazia aquela cara assim, né? De simples, ou não falava nada, mas ele sabia tudo. O Chico entendia tudo, né? Então o jornalista bem irônico, né? No meio de uma conversa lá, eles conversando, virou para o Chico e falou assim: mas ô Chico, gato preto dá azar? E o Chico então respondeu: dá sim, para o rato. Então, e o jornalista ficou muito desconcertado com isso, né? Porque, você imagina, né? Quis dar quis provocá-lo, né? E diminuir, de certa forma, né? As questões da doutrina, mas o Chico não ia dar uma lição de moral para ele, né? Então, deu uma lição muito melhor, né? E o Chico, então... Jesus fazia assim, né? Quando os fariseus lá faziam as perguntas que eles sabiam onde eles queriam chegar para pegá-lo, né? Então Jesus também respondia assim. Muitas vezes, né? E muitas vezes com energia, né? E o Chico sabia usar dessa energia, porque tinha uma mulher muito rica, muito amiga lá, benfeitora, doava muitas coisas lá para o Chico e visitava o Chico de vez em quando, e ela estava com uma doença e ela não conseguia tratar aquela doença. Já tinha passado, já tinha ido em médicos, os melhores médicos do Brasil, já tinha procurado médicos no exterior e não conseguia o tratamento, não conseguia melhorar daquela doença. E aí lá no Chico ela foi e falou para o Chico: Chico, hoje eu vim aqui porque você tem que falar qual que é o médico que vai me curar. Você vai me contar porque eu sei que você sabe. E o Chico então, não, mas você precisa, né? Tem que ter paciência com a doença e tudo. Não, Chico, você tem que me contar, você tem que me contar. Eu sei que você sabe, você conhece tudo, Chico. Você precisa me contar quem que é o médico que eu preciso, quem que é o médico que é especialista nisso, que eu preciso me curar. Eu vou onde for no mundo, Chico, e você tem que me contar. Tanto ela fez, tanto ela insistiu, que o Chico falou para ela assim, ah, minha filha, o que você precisa é do doutor sofrimento, né? Então, aquela doença dela, né, muitas vezes o que a gente precisa mesmo é daquele sofrimento para nos melhorar, né? A doença física, ela vem para nos ajudar, né, a nós reagirmos com alguma coisa que está em desarmonia, né? E a sinceridade do Chico, né? Então, você precisa do doutor sofrimento. E o Chico, ele tinha uma maneira bem diferente, né, de enxergar o mundo. Ele olhava para as coisas assim, com o pensamento na eternidade, né? E nas questões que transcendem, né, muitas vezes o pensamento da gente que vive aqui, né, na nossa terrinha, no dia a dia, nos pensamentos dos encarnados, né? E abriu em frente à casa dele um bar com mesa de bilhar, e aí o pessoal ficava ali, jogava aquela sinuca ali até tarde da noite, e aquela risadaiada, música alta, tudo, e de certa forma perturbava um pouco ali a casa dele, né? O trabalho dele e tudo. E aí um dia, chegando em casa, já tarde da noite, aquele bar funcionando, né? E aquele pessoal ali, né, naquela festa, e aí perguntaram para o Chico: Chico, mas puxa vida, você não consegue, tem que tirar, tem que ter um horário para esse pessoal aí, para fechar esse bar que tanto incomoda, olha aí, olha a algazarra que eles estão fazendo. E aí o Chico falou assim: deixa eles, meu filho, eles estão em franca evolução. Ontem saqueavam, estrupavam, guerreavam, e hoje estão tomando cerveja e jogando sinuca. Está muito bom. É o progresso da humanidade, então já melhoraram muito, né? E assim somos nós, né? Então o que nós fizemos lá para trás, né?
E hoje a gente tem essa condição de encontrar assim um caminho um pouco melhor, né, Deise, para nós. É de nos encontrarmos, né? Para a gente poder aprender uns com os outros, seguir juntos. Sim, sim. Quem sabe, né? Que os reencontros, né? Que a gente, as diversas maneiras de nós nos reencontrarmos, né? E quitarmos as nossas dívidas e estimularmos a nossa amizade, né? Que era uma das coisas que o Chico estimulava muito e falava muito, da fraternidade que tem que existir dentro da casa espírita, né? Então, homogeneidade assim nos pensamentos, a delicadeza no trato, a gentileza, né? Sempre no trabalho da caridade, o sorriso, né? Então a gente vai fazendo isso na casa espírita e vai aprendendo a receber as criaturas, né? Com um sorriso, com um abraço, com um calor humano, né? E depois a gente começa a fazer isso naturalmente, né? Então, isso é muito... E hoje o mundo passa por todos nós muito preocupados, né? Com as situações em que nos encontramos, com a situação que se encontra a Terra, de tantas dificuldades, de tantas provas, né? Muitas expiações também, muitas cobranças, e o mundo está passando por momentos de muita preocupação. E já houve épocas que existia isso também, né? Então, na época de... E nos tempos que o Chico andou aqui pela Terra, existia a Guerra Fria, e existia aquelas iminências de uma guerra mundial, de um ataque, né? Aquelas propagandas, e tinha uma mulher que estava muito preocupada com a situação mundial, muito preocupada com aquelas questões, vendo que uma guerra estava na iminência de acontecer, e com muito medo do fim do mundo, né? Então, lá visitando o Chico, ela indaga então para ele como enfrentar esses momentos de perturbação. E o Chico então responde para ela com muita tranquilidade: se destruírem isso aqui, minha irmã, naturalmente Deus nos dará outro planeta, tão belo e maravilhoso como o nosso, para morarmos. Então, e prosseguiu depois: façamos harmonia em nós mesmos, e a perturbação exterior será reconhecida por nós como uma oportunidade valiosa de serviço aos semelhantes. Atual, hein? Né? Então, se a gente fica imaginando, puxa vida, será que é o fim do mundo? Será que são as... Né? Nós sabemos que nessa transição nós teremos muitas dores, né? Muitos sofrimentos, mas façamos harmonia dentro de nós mesmos, né? E é por deixar essa perturbação exterior fora de nós, nos equilibrarmos, né? E termos isso como uma oportunidade valiosa de serviço aos semelhantes, né? Dentro do nosso lar, no nosso trabalho, fazendo tudo com a melhor integridade, com a maior delicadeza possível, né? Para amenizar esses tempos difíceis. E tio Chico, então, ele... Vou pulei um negócio aqui. Mas, Chico, então, ele era muito amigo de tia Gorina, né? E tia Gorina, ela tinha uma mediunidade fabulosa, e ela visitava o Chico de vez em quando. O Chico ia lá em Sacramento, visitava ela, e numa dessas visitas, né? Chico chega lá para ela e fala assim: Gorina, você também está escutando os clamores, o choro deles lá na lua? Aí a tia Gorina falou assim: não estou escutando não, Chico. Ele falou: pois é, Gorina, a lua é uma plataforma de desembarque da Terra. Os espíritos que estão atrelados ao mal, aqueles que estão comprometidos com a maldade, aqueles espíritos renitentes no mal, aqueles que estão muito revoltados, eles já estão sendo levados, olha, naquele tempo, hein? Eles já estão sendo levados para a Lua.
E dali eles vão desembarcar e vão para um planeta bem mais simples do que a Terra, numa idade bem, com muito mais dificuldade, né, viver no tempo que precisaria. E nós sabemos, né, que muitas coisas devem acontecer aqui na Terra, muitas dificuldades virão, e como já aconteceu com outras civilizações, né? Então tem civilizações, os lemurianos, né, a Lemúria, a Atlântida, né? Então tudo isso os espíritos já confirmaram que existiu na realidade, que existiram na realidade, e foram engolidas, né, tragadas pelo próprio globo terrestre. E será que é isso que vai acontecer? Mas não tenhamos medo, na verdade, porque esse mundo novo, né, o importante é que nós estejamos aptos a passar por essa regeneração, né, com o nosso coração, com o nosso sentimento, sempre elevado, fazendo tudo que é de melhor, procurando nos melhorar mesmo, com dedicação, procurando seguir esse exemplo do Chico, né, de humildade, de amor, e para que a gente continue aqui embarcado nessa terra, não é verdade? Que vai melhorar muito, né? Depois que fizer essa limpeza, né? Mesmo com todas as dificuldades muitas vezes são a possibilidade de nós quitarmos muitos débitos, né? E de uma maneira assim, muito rápida, né? Pelo sofrimento, né? O doutor Sofrimento bate na porta, e, né? Então é essa a chance que a humanidade tem nesse momento agora. E perguntaram então, para nós já irmos encerrando então, para o Chico, se o senhor tivesse que dar uma mensagem a uma criança, ou mesmo a um filho, para que ela pudesse vencer espiritualmente na vida, o que o senhor diria? E o Chico então, respondendo, disse, se eu tivesse um filho, e eu tive na minha vida algumas crianças que cresceram sob minha responsabilidade. Mas eu ensinaria nos primeiros dias da vida desse filho o respeito à existência de Deus, e o respeito à justiça e ao amor ao trabalho. E em seguida ensinaria que ele não seria e não será melhor do que o filho dos outros. E aí eu fiquei pensando nesse conselho, né? Porque esse conselho, na verdade, de pai para filho, né, ele casa muito bem com o conselho para o médium, né? Que é sempre, né, amar ao Pai Celestial, respeitar as suas leis magnânimas, né? Então a gente sofre quando nós não seguimos as leis do Pai, né, as leis maiores, né, quando nós afrontamos essas leis. E amor ao trabalho de toda espécie, e não pensar que é melhor do que ninguém, né? Então, desde pequeno, desde que a criatura é tão, né, na tenra idade, esse conselho do Chico, até nós, né, e hoje na nossa vida já adulta, madura, em especial para desenvolvermos a mediunidade, esse conselho vale muito, né, Deise? E ainda dá tempo de passar para os nossos filhos ainda, né? Sim. Se a gente não fez, ainda podemos ainda fazer. Dá tempo de ajudá-los, né? Especialmente com um exemplo, né? Porque muitas vezes os filhos não escutam o pai, né? Nem a mãe, ou acham que aquilo ali, ou acham que tem algum fanatismo, eu estou em outra idade, eu preciso de outras coisas, né? Eu tenho tempo, né? Mas com o exemplo, esse fica marcado, né? Esse fica marcado para sempre. Então, de maneira que o Chico não foi assim, simplesmente um médium fabuloso, né? Mas ele foi um fiel servidor de Jesus e dos homens, ensinando a doutrina consoladora dos espíritos, exemplificando e amando muito, né? E como o Pai Celestial consola os humildes e dá força aos aflitos, voltando para o nosso evangelho de hoje, ele faz esse consolo, nos dá esse consolo aos humildes e essa força que ergue os aflitos através dos homens, né? E seus instrumentos, né, são os homens. E Chico Amor Xavier, foi esse instrumento fidelíssimo
consolando e curando as chagas dos necessitados do corpo e da alma. Passou pela terra, conquistando amigos, sendo fiel a Jesus e ao Pai Celestial. E agora para intercessor. Não, você faz a prece. E a Ele agradecemos muito, muito. Receba o nosso abraço, nosso carinho, nossa gratidão tão grande, Tio Chico. Envolve-nos no Teu amor, as Tuas bênçãos. Ajuda-nos a sermos melhores a cada dia. E inspira a Deise para fazer a prece para nós de encerramento. E pedindo a todos que têm nos acompanhado, que no final continue um pouquinho para nós conversarmos um pouquinho das atividades que a casa vem desenvolvendo. Deise. Ó Senhor de todos os mundos, que nos deste Jesus como governador planetário, que em suas mãos misericordiosas está o futuro de todos nós. Basta que apenas seguimos o seu Evangelho para que possamos chegar mais rápido, mais perto de Ti, ó Pai. E rogamos ao Mestre amado as suas bênçãos de luz e de paz para todo o nosso planeta Terra, onde unimos-nos em coração em torno dele, para entregarmos a Ti, Mestre, o nosso amor, a nossa boa vontade, para que junte no seu coração misericordioso e derrame bênçãos de luz e de paz por todos os seres, pelos homens, por toda a criação que existe em nosso planeta, por todas as dimensões, para que o seu amor bendito ilumine cada mente e cada coração. Rogamos, Senhor, que possas tocar as mentes e corações de todos os governantes, para que busquem o entendimento, o respeito, a solidariedade, a bondade em seus corações para com todos que sofrem, que eles possam se ajudar mutuamente para dirimir um pouquinho mais todas essas dores que o planeta neste momento passa. Rogamos, Mestre, que a sua luz possa abençoar o nosso presidente e todos aqueles que estão no comando da nação, para que possam encontrar a medida certa para o nosso país, para que a pátria do Evangelho continue firme no coração do mundo. Ó Senhor, olhe por esta casa que nos assiste, por todos os trabalhadores, por todos os dirigentes, por todos os irmãos que passam, que passaram e que se encontram conosco neste momento, e por aqueles que agora estão impedidos de chegar até aqui e que depende das mãos abençoadas dos irmãos terrenos para aplacar a sua fome, a sua sede, a sua vestimenta. Ó Mestre, que esses anjos benditos recebam a sua luz, para que suas mãos possam operar a cada dia. Rogamos também as suas bênçãos, Senhor, por todos os missionários que aqui se encontram em nosso planeta e os que estão no plano espiritual,
ajudando neste momento a procura a desenvolver um remédio para o mal que nos assola, pois sabemos que nos corações humanos o remédio é simplesmente Jesus. E assim, Senhor, rogamos que abençoe a todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. E a nossa Mãe Santíssima, rogamos, Senhora, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E salve Chico! Que bom, que bom, que bom. Bom, encerrando então nosso estudo de hoje, com muita alegria por esse dia, né? Porque, né, Deise? Estamos quanta emoção, né? Nossa Senhora, é muito bom, muito bom. E assim, nós não temos nos desdobrado aí vários, né? E os grupos também da casa, o grupo da quarentena, bombando, né? Com as informações, com tudo, né? Então é importante agora, nesses grupos aí, nós sempre colocarmos matérias e aquilo que seja construtivo, né? Então isso é um pacto que nós temos, sempre para nós, as questões do consolo, as questões da informação, mas sempre com a delicadeza, né? Com a delicadeza de alma que a gente tem aprendido aqui na casa, né? Levar o consolo e a esperança, e né? A esperança, sempre. A esperança quer dizer que nós temos fé, que tudo vai melhorar, que estamos com Jesus. Sim. É isso que a gente tem que ter no coração, estar com Jesus. Estar com Jesus. E tudo aquilo que nos leva até o Mestre, né? Todas essas matérias, esses posts, mesmo os filminhos, né? Que nos induzem a isso, todos são muito bem-vindos, né? Bem, além disso, a casa nesses tempos tem desenvolvido aí, com a ajuda de muitos, né? Duas tarefas assim super importantes do ponto de vista da ajuda, né, para esses que estão tão necessitados, né? Nós vemos se multiplicarem aí as iniciativas, né? E nós temos procurado então levar cestas básicas, né? Comprar e levar cestas básicas para as nossas doninhas do domingo, né? Para aquelas que são cadastradas, e agora já estamos terminando assim a campanha, quase conseguindo tudo que precisava, né? Então, se alguém quiser ajudar aí, até nós compramos fiado, né, algumas cestas, e alguém que possa ajudar é bem-vindo, quem possa. E a outra iniciativa é que nós não podemos usar aqui as instalações da casa, né, da cozinha da casa, e nós conseguimos com um frequentador aqui da casa, um trabalhador das terças-feiras, né, o Ricardo. Ele tem um restaurante que é o Natural da Vila, ali pertinho da ESPM. Um restaurante muito bom, muito gostoso, né? Mas como ele não faz delivery, ele fechou o restaurante por esses tempos agora.
e nos emprestou a cozinha dele para nós cozinharmos e atendermos as necessidades desses que estão aí pelas ruas e que não tem como cozinhar o alimento in natura, e a gente sabe que tem muitos desses aí com tudo fechado, né? Esses meninos de rua, e o governo não consegue suprir a tudo, então é uma oportunidade de nós ajudarmos também. Então o convite é para aqueles que quiserem, né? Aqueles que puderem. Já temos mais ou menos 3 equipes formadas, né? Nós podemos cozinhar lá todos os dias da semana. Então, aqueles que não estão em quarentena por algum motivo, né? Aqueles que podem sair, aqueles que não são grupo de risco, aqueles que, né? Alguns têm que trabalhar, e nós que demos uma escapadinha aqui, né, Deise? Mas mantendo a distância, mantendo todo o cuidado, aquilo ali a 3 metros de distância. Bom, estou dizendo isso por quê? Porque isso não é uma apologia para quem está de quarentena sair da quarentena e trabalhar na cozinha. Não, é um convite para aqueles que possam ir, entendeu? E se sintam bem e confortáveis, né? De ir ajudar na cozinha. É um ambiente super salubre, né? E até a cozinha é quente, não prolifera micro-organismo nenhum desse tipo aí que tem por aí. Então é um convite para se juntarem, né? Então tem uma cozinha que é da Carla, que vai trabalhar na sexta-feira, que já está quase formada. Podemos formar uma cozinha para o domingo. Tem uma cozinha do Paulo, da Rita, do Helder, da Angélica, da Zoé e do Gilmar, também trabalhando aos sábados e aceita mais umas 2 pessoas. E tem também a cozinha da Soninha, que a gente não sabe que dia ainda que vai cozinhar, e mais alguém que queira, né? A casa vai suprir, né? Nós estamos fazendo já a campanha para os alimentos e devemos ganhar bastante já tem uma promessa grande dos alimentos que vêm para serem cozidos, né? E falta o patrocínio para a carne. Bom, desculpem a petição, né? Mas é isso, como iniciativa, né? Como andamento das coisas, aqueles que puderem ajudar de alguma forma, né? Só nos procurar, né? Ou a mim, ou a Deise, ou a Kira, ou a Cássia, ou a Soninha, ou a Carla direto, ou a Rita, o Paulo, Marquinho, né? E qualquer um de nós, né? A gente vai fazer chegar aqueles que a gente está acostumado, né? A chegar, a gente aceita de bom grado, com o coração aberto, toda a ajuda que vier, né, Deise? Você vai cozinhar, Deise? Eu vou. Tô cozinhando todo dia já, também. Feliz do filho da Deise, viu? Porque ela faz comida gostosa, viu? Tá bom, então. Encerramos. Então, Akira, dá um oi aqui. Oi, Akira. Não precisa. Então tá bom, agradecendo muito a Akira, agradecendo a todos, né? Pelo carinho, né? Estivemos mais de 60 ligados aqui, né, Akira? Na nossa transmissão. E aí, quantos são? Quantos que foram? Mais de 60. Mais de 60. Então agradecendo a todos, né? Um beijo no coração de cada um. Que vocês tenham uma semana de muita paz, de muita alegria, uma noite maravilhosa. E depois do trabalho aqui na Terra, depois das preces, o trabalho lá do outro lado também. Vamos, né? Nos encontrar lá também. Pois é. Será que vai ter pirulito na festa do tio Chico? Será que ele vai Então, levar a gente? tem festa hoje, né? Nessa festa a gente não entra. Ainda. Mas tá bom, então. Fiquem com Deus, viu? Muito obrigado. Boa noite a todos, que Jesus os ilumine.